Como será a ressurreição do corpo na volta de Cristo? Então hoje vamos falar sobre o assunto que está na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 22, que Paulo deixou aqui. Ele descreveu como seria a ressurreição e a transformação do corpo corrupto para o corpo incorrupto. Então deixa seu like, se inscreve no canal, certo? Para receber mais conteúdos e o YouTube entregar nossas mensagens bíblicas para você, e também recomendar seu vídeo para seu amigo também que gosta e ama do Evangelho e da Palavra de Jesus Cristo, certo? Então hoje vamos falar sobre a transformação do corpo e também a ressurreição. Então vamos ao vídeo. Paulo começa no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a ressurreição de Cristo. Vamos ler a partir do capítulo 21. Paulo diz: porque assim como por meio de um homem veio a morte, no caso Adão, assim também por meio de um homem veio a ressurreição, Jesus Cristo. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos são ressuscitados. Ou seja, devido ao pecado de Adão no jardim do Éden, toda a raça humana foi contaminada com o pecado original e todos têm a tendência de errar e pecar. Porém, Paulo continua: porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo. Ou seja, primeiro Cristo, na sua volta, ele vem para buscar os seus, porém ele já passou pela primeira ressurreição. Assim que morreu, ele é a premissa dos que dormem. Então ele vem buscar para ressuscitar todos que estão dormindo, para também passarem pela ressurreição e depois a transformação do corpo. O apóstolo Paulo continua no versículo 23. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, ou seja, os salvos que morreram crendo em Cristo, quando Cristo vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, as principados e potestades, ou seja, os anjos caídos. Todas as autoridades e poderes entregará o reino de Deus ao Pai. Pois Cristo tem que reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte, devido à ressurreição, que todos os mortos serão ressuscitados. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, pois por todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Pense agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam a favor deles? E quanto a nós, por que é que nos colocamos em perigo a toda hora? E Paulo aqui fala sobre a questão do governo de Deus e de Cristo, quando chegarem à consumação de todas as coisas. E sobre a ressurreição do corpo, vamos agora ao versículo 35, ou seja, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 35, sobre a ressurreição do corpo. Paulo fala: mas alguém perguntará, como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Paulo fala: seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, ou seja, o corpo, o cadáver morto. Talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado de planta que vai crescer. Ou seja, ele faz uma analogia a uma semente que você coloca, ela brota e se transforma numa planta ou árvore, e o corpo que é enterrado, feito um cadáver fraco e morto, e vai ressuscitar transformado. No versículo 38 ele continua: Deus dá a essa semente o corpo que ele quer e dá vida a cada semente um próprio corpo. E a carne dos seres vivos não é todas do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outro e os peixes ainda outro. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e a outros que pertencem aos corpos terrestres, ou seja, anjos e seres humanos. E ele continua no versículo 41. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho, as estrelas têm um brilho diferente, e mesmo as estrelas têm tipos de brilhos diferentes.
Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, ou seja, o corpo do velho homem mortal que envelhece e morre devido à queda de Adão e Eva. Quando Adão e Eva, no caso, pecou, comeu o fruto proibido que Deus, no caso, adverteu para eles que não comessem, experimentassem, a partir do momento que eles experimentaram, teve a segunda morte, o corpo, ou seja, o envelhecimento, a fraqueza de todo o sistema da fauna, da flora e também do corpo começou a morrer. Aí teve tanto a tendência ao pecado e ao erro, como também, com o passar do tempo, a deteriorização do corpo e o envelhecimento. E quando o corpo morre, ele é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte, será o corpo imortal, incorruptível. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem que haver também um corpo espiritual, que é o corpo mais forte, sem a presença do pecado. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, que é Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, no caso Adão. O segundo veio do céu, Jesus. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Somos nós no momento. Somos feitos do pó da terra e envelhecemos e morreremos. O que pertence ao céu é como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Isso ele se refere depois da ressurreição e transformação do corpo. Paulo, no versículo 50, continua: Meus irmãos, o que quero dizer é que isto, o que é feito de carne e de sangue, não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade. Escutem bem este segredo, é que ele diz: nem todos dormiremos, ou nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados no instante. Aqui ele fala sobre a segunda volta de Jesus Cristo. No caso, quando Jesus Cristo vier a segunda vez buscar a sua igreja noiva, muitas pessoas estarão vivas, não estarão mortas. Então essas pessoas que estarão vivas no dia da segunda vinda de Jesus e forem transformadas com o corpo corruptível para o corpo incorruptível, não passarão pela experiência da morte. É isso que ele quer dizer. Ele fala: no abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais. Ou seja, esse corpo aqui que cansa, que tem fadiga, que sente fome, sono, será transformado em um corpo forte e imortal, que não tem fadiga, não tem cansaço, não tem sono, não tem fome. Todos os salvos serão transformados, pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer, que é o nosso corpo atualmente, precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Pois aqui a morte, no caso, como a Bíblia relata, é o pior inimigo do homem. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, pois o pecado original de Adão e Eva, lá no Éden, que trouxe consequência à morte. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pois a lei é que faz a gente estar ciente e aponta para o pecado. Portanto, Paulo fala aqui no versículo 58, portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Ele fala isso em referente à nossa jornada aqui na terra, nosso processo de sofrimento para poder se moldar e amadurecer, para poder cada dia ir se aperfeiçoando, ganhando experiência com as provações, com as dificuldades da vida, para um dia sermos transformados e salvos, ser libertos desse corpo. Então ele fala que vale a pena passar por toda angústia, sofrimento e dor, firme na fé, para poder um dia ser transformado. E ele fala: continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Então você observa que Paulo dedicou aqui na primeira carta de Coríntios,
capítulo 15, a falar totalmente e especificamente sobre a ressurreição e a transformação do corpo, como será na vinda de Jesus Cristo, certo? Então, espero ter esclarecido esse tema aqui. Peço que você leia essa passagem na sua Bíblia, depois desse vídeo, certo? Para certificar do que a gente falou. E também, a gente sempre quando faz o vídeo aqui, a gente pede que você tenha a Bíblia em mãos para acompanhar nossos vídeos com a Bíblia, para saber se a gente está falando a verdade ou não. Pois você não pode acreditar na gente, nem em qualquer homem que prega, mas sim nas Escrituras Sagradas. Sempre tem que conferir nas Escrituras Sagradas, certo? Então, terminamos esse vídeo por aqui. Você tenha fé e esperança para poder também futuramente, na segunda volta de Jesus Cristo, passar por essa transformação. Terminamos o vídeo por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa estudar cada vez mais as Escrituras Sagradas. Também viver e praticar as boas obras. Aconselha e pede para que todos nós praticamos, tanto em se defender e se proteger, renegar uma vida de pecado e também praticar as boas obras para a salvação, certo? Não que as boas obras trazem a salvação é por aceitar Jesus Cristo, certo? Mas as boas obras é uma prova que a gente já foi salvo. Então o salvo pratica as boas obras, tanto as boas obras como também não praticar as más obras. Então ficamos por aqui, terminamos este vídeo. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo vídeo.